Fiquem todos em pé. Vou fazer a leitura da sentença. Paulo Francisco da Conceição, qualificado nos autos, foi denunciado com impulso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal, acusado da prática do crime de homicídio duplamente qualificado, em que foi vítima Ana Régia Rodrigues de Souza, fato acontecido no dia 2 de junho de 2011, por volta das 12 horas e 45 minutos, nesta cidade. Encerrada a primeira fase da instrução criminal, o réu restou pronunciado com impulso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4 do Código Penal. Na data de hoje, o acusado foi submetido a julgamento perante este Tribunal do Júri, com observância das formalidades legais. Nos debates, o representante do Ministério Público e o assistente de acusação requereram a condenação do acusado e o reconhecimento de 3 agravados. A defesa técnica do acusado, por seu turno, arguiu a tese do homicídio privilegiado. Na sala secreta, os jurados responderam afirmativamente, por maioria, aos quesitos referentes à materialidade e à autoria em face do acusado. Ao serem perguntados se o réu deveria ser absolvido, os jurados, por maioria, responderam que não, aferindo a sua culpabilidade. Ao serem perguntados sobre a tese do homicídio privilegiado, consignada no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, ou seja, se o réu cometeu crime sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, os jurados, por maioria, responderam que não, deixando de acatar a tese do homicídio privilegiado. Ao serem perguntados sobre as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, os jurados, por maioria, responderam sim, reconhecendo as 2 qualificadoras. Ante o exposto, em reverência à vontade soberana do Conselho de Sentença, manifestada na sessão do júri do dia de hoje, fica o acusado, Paulo Francisco da Conceição, já qualificado nos autos do processo, condenado, com incurso no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal. Crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e com o uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pelo que passo a dosar as reprimendas. A culpabilidade da conduta do acusado, qual seja a postura frente ao bem jurídico tutelado, é normal do tipo qualificado, ou seja, o réu agiu por motivo fútil, surpreendendo a vítima de inopino, atingindo-a com 9 disparos de arma de fogo, não lhe dando qualquer chance de reação, de defesa. Passemos agora às demais circunstâncias judiciais. Não há nada nos autos que desabone a conduta social e os antecedentes. No entanto, a sua personalidade é voltada para alguns caracteres exclusivos de uma pessoa, o que pode ter sido herdado
ou adquirida ao longo de sua vida, tendo demonstrado frieza, insensibilidade, desonestidade, o que ficou aclarado durante a instrução em plenário. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime, tal como meio cruel contra cônjuge praticado com violência contra a mulher, não são normais do tipo qualificado, acrescentado o fato de que as consequências do crime serão perenemente traumáticas para os familiares da vítima e que tal situação será devidamente valorada por constituir-se agravante. Não há falar sobre o comportamento da vítima, pois esta em nada contribuiu para a prática do crime. Levando em conta as circunstâncias judiciais acima analisadas, entendo que o grau de reprovação da conduta frente aos vetores acima analisados merece a pena base bem acima do mínimo legal. A forma como os fatos ocorreram sustentam uma aplicação de pena base elevada, haja vista que a agressão à vítima chegou ao intolerável, pelo que, não desprezando os riquíssimos elementos e critérios dados pela lei penal para escolher entre o mínimo e o máximo, aplico a pena base em 20 anos de reclusão. Não há atenuantes para serem analisadas, pois a confissão do réu hoje em plenário não demonstrou-se sinceramente desejada. Também não há que se falar na atenuante da violenta emoção, pois a data em que o réu declara ter tomado conhecimento dos fatos por ele levantados em sua defesa, traição, até a data do fato, ocorreu um lapso de tempo superior ao aceitável, ou seja, entre ação e reação passaram-se bem mais de 4 meses, não restando também demonstrado ter a vítima provocado injustamente o acusado. Há 3 circunstâncias agravantes a ser consideradas, ou seja, o fato de o réu ser cônjuge da vítima e de ter sido praticado contra a mulher. A linha E e F, última parte do artigo 61, inciso 2 do Código Penal. O que é considerado altamente reprovável, merecendo grau máximo de reprovabilidade. Meio cruel, uma vez que o acusado impôs à vítima sofrimento além do necessário para alcançar o resultado típico pretendido, efetuando 9 disparos de arma de fogo a curta distância, lesão de defesa, entre outros. Agravante esta contida no artigo 61, inciso 2, a linha D, última parte do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 10 anos, considerando as 3 agravantes que reputo necessárias. Não há causa de aumento ou diminuição de pena. Fica a pena definitiva fixada em 30 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, tendo em vista a quantidade da pena e demais circunstâncias judiciais. Considerando ainda a quantidade da pena, reputo incabíveis a possibilidade de substituição, assim como de suicídio. O crime foi considerado pelos jurados homicídio duplamente qualificado, o que reconheço a sua hediondice. O réu encontra-se preso desde o dia 30 de junho de 2011,
No entanto, mesmo havendo a diminuição pelo tempo que está preso provisoriamente, a sua pena ainda restará bem acima de 8 anos de reclusão, pelo que o regime inicial será fechado. Desta forma, tendo o acusado permanecido preso até esta data e à vista da condenação acima, não havendo nenhum fato novo que possa ser aferido a favor do réu, estando ainda presente o motivo do decreto preventivo e reforçado pela decisão, agora, para a garantia da aplicação da lei penal, bem assim, ante a necessidade da preservação da ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Na forma do artigo 492, inciso 1, a linha D, combinado com o artigo 387, inciso 4, ambos do Código de Processo Penal, deixo de fixar o valor compensatório à família da vítima para a reparação dos danos causados pelo homicídio perpetrado pelo condenado, por entender que ao réu não foi oportunizada defesa em relação a este item. Após o trânsito em julgado, proceda-se às providências legais, entre as quais a inclusão do nome do acusado no rol dos culpados, a comunicação à Justiça Eleitoral para fins do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, as comunicações aos órgãos competentes de estatísticas criminais e aos cálculos das custas processuais. Ocorrendo o recurso por qualquer das partes, expressa-se guia de execução provisória. E não, após as formalidades legais, arquive-se com baixa na distribuição, expedindo-se guia de execução definitiva. Publicada em sessão, sentença lida em plenário, ficando intimados todos os presentes. Picos, 22 de janeiro de 2014, Lucimar Rodrigues de Araújo Carvalho, juíza de direito, presidente do Tribunal do Júri. Esta é a sua sentença. Eu digo aos presentes que é preciso respeitar a vontade e ao réu, a vontade soberana dos jurados, do Conselho de Sentença, e dizer ao senhor que cumpra a sua pena de acordo com a lei e saia da prisão ressocializado e não queira mais cometer nenhum tipo de crime, nem mesmo aquele mais, nenhum ato infracional, nenhum ato ilícito, seja ele qual for. Eu acredito que esse tempo que o senhor está preso, um pouco mais de 2 anos, esteja servindo para o senhor refletir. E que também sirva, que essa sentença, essa condenação, sirva de exemplo, né? E que coíba aqueles que pretendem matar suas mulheres. Onde todas, com certeza, são pessoas indefesas, que muitas vezes, na maioria das vezes, são agredidas e são mortas da forma como a vítima deste processo foi eliminada. Então, que o senhor reflita, que o senhor possa, lá no futuro, refazer a sua vida, retornando ao meio da sociedade, ressocializado. O senhor matou uma pessoa, digo agora pela minha sentença, e reconheci de modo cruel, cruento.
Então, que isso, né, que essa sua condenação, que essa sua prisão sirva para aqueles que pensam que no país, no nosso estado, em especial na nossa comarca, que eles sintam que há punição e que a justiça, mais cedo ou mais tarde, acaba por ser feita. Aos jurados, nosso agradecimento por comparecerem, quererem exercer o direito e o dever do cidadão. Aos presentes que acompanharam, eu digo a vocês que levem esse julgamento como exemplo aí na vida, na sociedade. Nós conhecemos histórias muitas, diversas, eu acredito que picos. Temos inúmeros casos de violência contra a mulher que ainda não foram devidamente julgados. Mas esperamos que, em médio prazo, consigamos levar todas essas pessoas, né, esses processos, a julgamento. E que a sociedade, a população, a comunidade decida o destino que quer dar a cada um daqueles que cometem crimes contra a vida. Doutores, parabéns pela defesa. Doutor Cláudio, doutor Leuton. Eu sei que eu tenho pouco menos de um ano que assumi a comarca, com o advogado de defesa, o doutor Francisco Marcos, né? Eu acredito que seja o nosso, né, primeiro trabalho, mas já conheço o doutor Cláudio e o doutor Leuton. E certamente que a acusação e a assistente da acusação, como diz, né, disse o promotor de justiça, ele não é só acusador. Se ele sentir que aquele réu, né, aquela pessoa não cometeu o crime, tenho certeza absoluta de que, se ele for inocente, eu tenho certeza absoluta que o Ministério Público, aqui representado pelo Dr. Cláudio, pediria absolução. Então, eu agradeço a colaboração da Polícia Militar, e desde quando assumi a comarca, e em especial em júris que já foram feitos, sempre colaboram, sempre atentos ao nosso pedido. Serventuários da Justiça, não tenho nem o que falar, né? O trabalho e o esforço de vocês, o empenho, para mim é importante e é gratificante. Oficiais de Justiça, também tenho que agradecer a vocês por mostrarem que há necessidade de, no júri, ter pelo menos 2 oficiais de justiça. E vocês, né, mostraram, provaram que tem esse compromisso. Então, a todos, muito obrigada. Eu, antes de declarar encerrada a sessão, eu quero saber se o doutor Cláudio, o doutor Leuton, o doutor Francisco quer dizer algo. Por parte da defesa do Macharissor, já enterrou
condição que é de estilo, né? Essa voz tranquila, passando tranquilidade, firmeza ao mesmo tempo. Agradecer também a doutor Breu, nossa equipe, que fizeram um grande trabalho aqui na assistência. Agradecer também aos advogados, na office, aqui na cela do Júri. Parabéns, um grande trabalho. Agradecer também aos convidados, né? Que aceitaram essa missão, uma missão importante, uma missão de valor. E vocês são responsáveis também por essa conotação pedagógica que essa sentença tem para a sociedade. Que sirva de lição para os homens, né? Porque quando se fala de violência doméstica contra a mulher, eu até vim com a camisa de um evento que o público que frequenta é 90% a 80% de mulheres. O que está errado? Essa mensagem aqui, esse ensinamento, são para os homens. Os homens entenderem que não se resolve os problemas de casa no braço, na força.